No mundo do futebol, onde a glória e o sucesso são frequentemente acompanhados por uma vida de excessos, o campo de jogo é apenas uma parte da história por trás dos holofotes e das arquibancadas lotadas. As complexas relações pessoais dos atletas muitas vezes se tornam mais intrigantes do que os próprios jogos. Entre festas, viagens e a convivência diária, algumas amizades feitas no meio podem rapidamente se transformar em rivalidades e escândalos fora dele, terminando até mesmo em traições, e serão os casos desses jogadores que você vai assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é jogadores que pegaram a esposa de amigos. O goleiro belga Courtois e o meio-campista também belga Kevin De Bruyne se envolveram em uma polêmica de caráter pessoal que aconteceu antes da Copa do Mundo de 2014. O incidente envolveu uma traição que acabou gerando tensão entre os dois jogadores belgas. Na época, Kevin De Bruyne estava em um relacionamento com Caroline Liginen e foi revelado que ela o traiu com Courtois, seu colega de seleção. Caroline mais tarde deu detalhes sobre a traição, alegando que Kevin De Bruyne havia sido infiel a ela primeiro, traindo-a com sua melhor amiga, o que a levou a se envolver com Courtois como uma forma de vingança. O caso gerou bastante repercussão na imprensa, criando um desconforto entre os dois atletas. No entanto, ambos seguiram em frente e continuaram jogando juntos na seleção belga, mantendo o foco no futebol. Nos anos seguintes, sempre questionados, os dois minimizaram publicamente a tensão, alegando que o incidente pessoal não afetava o profissionalismo dentro de campo. A polêmica envolvendo Mesut Ozil e Christian Liu surgiu em 2014 quando o ex-jogador alemão Christian Liu acusou Ozil de ter tido um caso com sua então namorada Melanie Rickinger. Liu, que jogava no clube espanhol Levante, afirmou que Ozil, na época atuando em sua última temporada pelo Real Madrid, trocava mensagens privadas com Rickinger pelas redes sociais, o que teria levado à traição. Liu foi às redes sociais expor o caso, dizendo que Ozil estava destruindo um relacionamento. Em meio à controvérsia, a namorada de Liu, Melanie Rickinger, confirmou que havia trocado mensagens com Ozil, mas não deu muitos detalhes sobre a relação entre eles. Ozil nunca comentou publicamente sobre as acusações e o caso não teve grandes repercussões, além da mídia de fofocas da época. A polêmica foi mais um escândalo pessoal envolvendo jogadores de futebol, mas não afetou a carreira de Ozil de forma significativa, embora tenha gerado bastante especulação na imprensa antes de cair no esquecimento. Outra polêmica envolvendo traição entre jogadores foi a de Mauro Icardi e Maxi Lopes, sendo um dos escândalos mais comentados do futebol argentino e internacional. O episódio começou quando Mauro Icardi, que era muito amigo de Maxi Lopes, iniciou um relacionamento com Wanda Nara, que na época era esposa de Lopes e mãe dos seus 3 filhos. Esse caso se tornou público em 2013, quando Wanda e Maxi se separaram e logo depois ela começou a namorar Icardi. O escândalo ganhou proporções maiores porque Maxi Lopes e Icardi eram muito próximos, quase como irmãos, durante o período que jogaram juntos na Sampdoria, na Itália. A amizade entre os dois jogadores terminou após o início do romance entre Icardi e Wanda. Em 2014, Icardi se casou com Wanda e eles tiveram 2 filhas juntos. O episódio levou a uma intensa rivalidade entre os dois jogadores, evidenciada quando Maxi Lopes e Mauro Icardi se enfrentaram em campo pela primeira vez após o escândalo, em um jogo entre Sampdoria e Inter de Milão. A partida ficou conhecida como Wanda Derby, e um momento marcante foi quando Maxi Lopes se recusou a apertar a mão de Icardi no cumprimento antes do jogo. A polêmica continuou a ser alimentada pela mídia e pelas redes sociais, já que Wanda Nara se tornou agente de Icardi e frequentemente fazia declarações públicas sobre o caso, enquanto Maxi Lopes também expressava seu descontentamento, principalmente devido às questões familiares envolvendo seus filhos. O episódio deixou marcas na vida pessoal e na imagem pública dos envolvidos, mas não impediu Icardi de seguir com uma carreira de sucesso no futebol, embora tenha gerado muita repercussão e discussões na imprensa esportiva.
Em 2010, a imprensa alemã insinuou que Michael Ballack, um dos maiores jogadores da Alemanha na época, esteve envolvido em um caso extraconjugal com Daniela Almeyer, que era a esposa de Christian Liu, ex-jogador do Bayern de Munique. É isso mesmo. Mais uma vez, Christian Liu envolvido em uma polêmica como essa. A história ganhou destaque nos tabloides alemães, sugerindo que a amizade entre Léo e Ballack foi prejudicada por conta dessa suposta traição. No entanto, Ballack negou veemente as alegações e o caso nunca foi completamente comprovado. Christian Liu, dessa vez, também fez declarações sobre o episódio, expressando sua frustração com a situação e mencionando que esse tipo de boatos teve um impacto negativo em sua vida pessoal. Apesar das manchetes sensacionalistas, o incidente não teve grandes desdobramentos públicos e Ballack seguiu com sua carreira normalmente, enquanto a questão foi gradualmente sendo esquecida. Marcelinho Carioca, ex-jogador e ídolo do Corinthians, fez uma declaração polêmica em 2012 durante uma entrevista, na qual insinuou que foi deixado de fora da seleção brasileira devido a uma questão pessoal com o então técnico Vanderlei Luxemburgo. Marcelinho afirmou que a razão pelo qual não foi convocado para a seleção durante o período de Luxemburgo no comando foi porque ele teria roubado a mulher do treinador. Essa alegação gerou uma grande repercussão na mídia, uma vez que Luxemburgo era um dos treinadores mais respeitados do futebol brasileiro na época. Marcelinho, por sua vez, sempre foi conhecido por sua personalidade forte e declarações polêmicas. Luxemburgo nunca fez uma declaração pública detalhada sobre essa acusação específica, mas em outras ocasiões ele mencionou que suas decisões de convocação sempre foram baseadas em critérios técnicos e profissionais. Do Marcelinho Carioca eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. A polêmica levantada por Marcelinho, no entanto, é vista por muitos como uma forma de justificar a sua ausência da seleção e ao mesmo tempo cutucar o treinador que não o levou, considerando que ele teve uma excelente fase no Corinthians e muitos esperavam que ele fosse convocado. A polêmica da vez foi protagonizada pelos jogadores ingleses John Terry e Wayne Bridge, sendo um dos maiores escândalos do futebol inglês que aconteceu em 2010. O episódio começou quando foi revelado que John Terry, capitão do Chelsea e da seleção inglesa na época, teria tido um caso extraconjugal com Vanessa Perroncel, a ex-namorada de Wayne Bridge, que também era seu colega de equipe no Chelsea e na seleção. Esse caso ganhou uma enorme repercussão porque Terry e Bridge eram amigos próximos e companheiros de time. Além disso, Vanessa Perroncel era a mãe do filho de Wayne Bridge, o que tornou o escândalo ainda mais impactante. A mídia inglesa explorou amplamente o assunto e a vida pessoal dos jogadores virou foco de especulações e manchetes. As consequências para John Terry foram significativas. Pouco tempo após o caso vir a público, o técnico da seleção inglesa, Fábio Capello, decidiu remover Terry do cargo de capitão da seleção, alegando que a situação havia criado uma distração indesejada para o time. Wayne Bridge, por sua vez, se afastou da seleção, afirmando que não se sentia à vontade para jogar ao lado de Terry. Um dos momentos mais marcantes dessa polêmica aconteceu em uma partida entre o Chelsea e Manchester City em 2010, quando Bridge, que já havia se transferido para o City, recusou-se a apertar a mão de John Terry no tradicional cumprimento antes do jogo. A atitude de Bridge foi amplamente interpretada como uma demonstração pública do seu descontentamento e da ruptura de amizade entre os dois. A polêmica envolvendo o Neymar e o empresário Diego Aguiar surgiu em 2021, quando Diego Aguiar, conhecido por ostentar um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, alegou que Neymar teria mandado mensagens para mulheres que estariam próximas a ele. Diego Aguiar compartilhou capturas de tela de conversas supostamente enviadas por Neymar para suas amiguinhas em suas redes sociais, expondo a situação publicamente. A exposição foi vista por muitos como uma tentativa de chamar a atenção, mas para outros a situação mostrava a verdadeira face do jogador, já que ele e Diego Aguiar se conheciam e eram colocados como colegas na mídia. Embora não tenha havido confirmações sobre a veracidade das mensagens, o incidente gerou um burburinho nas redes sociais e na mídia, já que Neymar é uma figura frequentemente associada a polêmicas fora de campo. Olha isso.
bela foto. Não tem jeito, galera. Esse Neymar manda direct pra todas as minhas amiguinhas. Neymar, que geralmente mantém discrição sobre sua vida privada, quando questionado, não respondeu diretamente à provocação de Diego Aguiar e o caso logo se diluiu. Erika Schneider, modelo e ex-participante do reality show A Fazenda. Ela foi apontada pela mídia como possível pivô de uma suposta briga entre Neymar e Gabriel Medina, o surfista campeão mundial e amigo próximo do jogador. Essa polêmica ganhou força em 2021, quando surgiram rumores de que Neymar e Medina teriam se desentendido por causa de Erika. A especulação começou porque Erika Schneider estava sendo vista com Neymar e ao mesmo tempo havia rumores de que Gabriel Medina também teria interesse nela. A mídia alimentou a narrativa de que essa situação teria gerado uma tensão entre os dois amigos, resultando em um afastamento temporário. No entanto, não há provas concretas de que a modelo tenha sido realmente o motivo da desavença. Nem Neymar e nem Medina comentaram publicamente sobre essa situação de forma detalhada, o que deixou o assunto aberto a interpretações e especulações. Em entrevistas, Erika Schneider negou o envolvimento direto na suposta briga e afirmou que o que foi divulgado pela imprensa não refletia a verdade. Apesar dos rumores, Neymar e Medina parecem ter retomado a amizade e o episódio não teve grandes consequências. A polêmica envolvendo Ryan Giggs e seu irmão Rodri Giggs foi um dos maiores escândalos de traição no mundo do futebol britânico. Em 2011 foi revelado que Ryan Giggs, lenda do Manchester United, manteve um caso extraconjugal de cerca de 8 anos com Natasha Lever, que era a esposa de seu irmão Rodri Giggs. O escândalo chocou o público e a imprensa, especialmente porque Ryan Giggs era amplamente respeitado como uma figura exemplar no futebol. A relação extraconjugal foi exposta durante uma investigação da mídia britânica sobre a vida privada de Ryan, o que levou a uma onda de repercussões. Além disso, a notícia ganhou ainda mais destaque porque Ryan já estava envolvido em outro caso de infidelidade com a modelo Imogen Thomas, o que intensificou a atenção da imprensa. Rodri Giggs, devastado pela traição do irmão e de sua esposa, cortou laços com Ryan por um período significativo. Em várias entrevistas, Rodri falou sobre o impacto emocional do escândalo em sua vida e em sua família, chegando a alfinetar o irmão por diversas vezes. No entanto, ele também admitiu que com o tempo começou a superar a situação, mesmo que o relacionamento entre os irmãos tenha ficado bastante abalado. A traição de Ryan Giggs causou um estrago considerável em sua imagem pública e levou a uma série de discussões sobre lealdade e questões familiares na mídia. Apesar disso, ele continuou sua carreira no futebol, mas o escândalo marcou permanentemente sua reputação fora de campo. Rodri, por outro lado, chegou a fazer uma campanha publicitária humorística em 2019, satirizando a traição e utilizando o episódio como parte de um comercial para uma empresa de apostas. O escândalo envolvendo Paul Terry, irmão de John Terry, lendário zagueiro inglês, e a trágica história de Daley Roberts aconteceu em 2010 e foi marcada por um caso de traição que teve consequências devastadoras. Paul Terry foi acusado de ter um relacionamento com a namorada de Daley Roberts, que era um jogador de futebol semi-profissional. O caso veio à tona quando a traição foi revelada na mídia, causando um grande escândalo. Roberts, que jogava pelo time de futebol Welling United, ficou profundamente afetado pela traição e pela atenção negativa que isso trouxe para sua vida. A tragédia se desenrolou em janeiro de 2011, quando Daley Roberts, em um estado emocional vulnerável, tirou sua própria vida. Sua morte chocou o mundo do futebol e levantou discussões sobre saúde mental, pressões e as consequências de escândalos pessoais na vida de atletas. Muitos associaram a tragédia como consequência da traição que foi exposta e, de certa forma, constrangedora para ele. O escândalo e a subconsequente morte de Roberts deixaram uma marca enorme na história do futebol. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, falou e tchau.